Boa tarde a todos, né? É um prazer enorme para a gente estar aí com vocês mais uma semana, né? Nessa disciplina curta, mas de grande importância para o currículo de vocês, e acredito que nós sairemos dessa disciplina aí com condições de trabalhar e atuar, né, de uma forma muito mais coerente, né, e prática dentro desse amplo espectro de arborização urbana e áreas verdes que nós temos aí como grande desafio, né? Não só para a agronomia, mas também para a agronomia, né? Então, vocês são o foco dessa disciplina e certamente vão aproveitar muito as atividades que nós vamos desenvolver ao longo dela. Bom, hoje a gente vai ter a participação do André, né? André Sampaio. O André, ele é engenheiro florestal, se formou aí na Universidade Federal do Paraná, né? E fez especialização em engenharia ambiental no Instituto de Engenharia do Paraná, mestrado e doutorado em geografia na UEM, né? E atualmente ele é coordenador de projetos da Sociedade Chauá, né? O André também é músico, escritor, né? E tenho certeza que ele vai proporcionar para a gente hoje aí uma palestra, uma apresentação que traz aí claramente o caráter qualitativo, né? E a diversidade no conhecimento dele sobre a arborização urbana e áreas verdes e talvez a cereja do bolo, né? Tá em Maringá, então vai poder falar para nós também de Maringá e do grande projeto de arborização urbana que Maringá tem, que sem sombra de dúvidas, é um espelho, né, para o estado do Paraná e para o Brasil. André, fica à vontade, a gente vai estar aqui, eu vou fechar minha câmera, mas qualquer coisa eu estou aqui à disposição e você define aí suas regras, se você quiser que as perguntas sejam feitas ao longo ou depois, tá? Fica à vontade, a palavra é tua. Beleza, obrigado, Carlos. Obrigado a todos aí que estão assistindo essa palestra. Espero que seja significativa. Eu trouxe um material de informações básicas, mas eu acho que, assim, relevantes para estruturar o aprendizado de vocês sobre a arborização. Né? A base das coisas é muito importante. Mas qualquer pergunta que vá além dessa base, também podemos responder, discutir, argumentar. Então, primeiro eu vou falar brevemente da instituição que eu faço parte, porque eu estou aqui em nome dela, então acho que é importante falar um pouco dela. Então, a nossa instituição é uma ONG que trabalha com espécies ameaçadas de extinção, principalmente espécies ameaçadas de extinção da floresta coral-cara. A gente desenvolve diversos projetos para diversas espécies ameaçadas e produz elas em viveiro e descobre métodos para essa produção. Né? Esse é um dos principais trabalhos aí que a Sociedade Chauá vem fazendo. Então, se vocês quiserem conhecer o trabalho melhor da Sociedade Chauá, é só acessar o site, tem o Instagram também, é só procurar por Sociedade Chauá. No site tem vários boletins técnicos de várias espécies, né, que a gente fez alguns testes de como produzir, né, tanto beneficiar sementes, quebrar dormência, o crescimento em viveiro, entre outros aspectos. Então, acho que vocês podem acessar lá, tem diversas espécies, grande parte ameaçada de extinção, mas outras também mais comuns. Né? Então, vamos lá para a palestra de hoje. Vou falar sobre noções básicas para planejamento da arborização urbana. Essa foto aí atrás é aqui da cidade de Maringá, onde eu estou no momento, e na qual trabalhei e pesquisei durante muito tempo a arborização urbana. Então, eu vou usar ela como base aí das minhas explicações, né, como um estudo dessa palestra. Então, o objetivo aqui vai ser demonstrar para vocês a importância da arborização urbana. Creio que eu acho que vocês já têm um entendimento disso, mas eu queria aprofundar isso e trazer os princípios básicos de planejamento da arborização, que, em princípio, parecem simples, mas que são complexos. Muitas vezes eu vejo profissionais que são de uma determinada área, por exemplo, arquitetos, quando se envolvem com a arborização urbana, às vezes pensam saber esses princípios básicos e não entendem muito bem. Assim, o mesmo acontece com biólogos, agrônomos, engenheiros florestais, porque é uma união de conhecimentos que não só da biologia ou da agronomia, então é uma coisa multidisciplinar, no final das contas, a arborização urbana. Então, por isso, esses princípios, em primeiro momento, são considerados, assim, simples, mas se você aprofundar um pouquinho, você vai ver que é bem complexo. Então, eu dividi aqui a apresentação em definição da arborização urbana, depois o segundo tópico, a importância da arborização urbana, depois os principais problemas que a gente encontra na arborização urbana,
Depois, as características das espécies para a arborização urbana, né, as características preferenciais e por que elas são preferenciais. E por final, no quinto item ali, os princípios básicos para esse planejamento da arborização urbana. Então, em cada tópico desse, eu vou fechando e vou abrindo para perguntas para vocês. Então, primeira coisa que a gente tem que definir quando vai falar de arborização urbana é o que é a arborização urbana. Pode parecer uma pergunta um pouco besta, mas, na verdade, quando você vai ler artigos científicos de arborização urbana, os próprios autores começam a misturar esses conceitos e fica difícil, às vezes, saber o que é arborização urbana. Mas, em geral, ela une três grandes áreas dentro de uma cidade, né? As áreas verdes públicas, que seriam as praças e os parques. As áreas verdes privadas, que seriam aqueles remanescentes vegetais que a gente encontra em diversos terrenos, né? Pessoas que não desmataram, que deixaram seus terrenos com floresta, e ficam lá, são pequenas áreas verdes, só que não são públicas, são privadas. Isso também faz parte da arborização urbana. E, claro, a arborização de ruas, de vias públicas, as árvores que estão nas ruas, nas calçadas, né? E, claro, nas praças também. Então, esses três fatores compõem o que a gente chama de arborização urbana. Então, um bom planejamento de arborização urbana não pode só ficar baseado em um desses setores. Então, eu vou trabalhar a arborização só das ruas, só das vias públicas. Não, porque esses setores têm uma ligação, uma ligação ecológica, né, principalmente. Então, é importante se priorizar e entender a relação entre esses três ambientes diferentes, né, setores diferentes de uma cidade que compõem a arborização urbana. Então, um recadinho ali, que o planejamento deve priorizar a conservação, manutenção e segurança desses espaços todos e em toda as suas conexões, né, que a gente vai tratar mais para frente. Ok. Então, essas são as áreas verdes de Maringá, dá para ver uma quantidade grande aí, principalmente áreas públicas, né? Ainda tem vários setores aí que são áreas se vocês conseguem ver o meu mouse se movendo? Tem setores aqui que são todos privados, né? Então, quando você vai planejar a arborização urbana, você tem que lembrar disso, né? Que não são só as árvores das calçadas, né? São também as árvores dentro das praças, dentro dos parques, etc. Tudo isso envolve a arborização urbana. Aqui, uma foto mais aproximada, né? Da área dos dois principais parques de Maringá, da área urbana de Maringá, que é o Parque do Ingá, esse aqui que tem um lago no meio, e esse aqui é o Bosque 2, ou Bosque dos Pioneiros. Que aqui dá para ver o quanto que houve um planejamento urbano em Maringá, que, vamos dizer, já era considerado muito moderno para a época. Ele era baseado em conceitos de arquitetura inglesa, nas chamadas cidades jardins. Então, ele já previa até o uso de arborização urbana e o uso de parques, né, áreas verdes urbanas também. Então, isso conta muito quando você vai planejar a arborização urbana, é que o projeto da cidade como um todo, o projeto urbanístico da cidade, ele já devia estar prevendo a arborização urbana. No Brasil, acontece que muitas cidades não previram isso, né? Então, são tão antigas que o planejamento urbano é também antigo. Então, fica difícil de você fazer um planejamento com árvores de grande porte naquelas cidades que não tem esse planejamento urbano prévio, que já tivesse pensado na inclusão da arborização urbana. Maringá pensou nisso desde o início, então isso trouxe um grande benefício, né? Então, tanto áreas verdes como as calçadas de Maringá são muito amplas. A gente tem as menores calçadas de Maringá têm 2,5 metros de largura. Aí a gente encontra ainda calçadas de 4 metros na área central, em algumas áreas residenciais até de 3 metros. Então, são calçadas, para o Brasil, consideradas largas, né, amplas, e que cabe muito bem o uso de espécies de médio porte e até de grande porte, o que favorece essa arborização extravagante, né, ampla, com copas muito bem formadas e grandes, que você consegue ver até por satélite aqui, né, que elas cobrem uma rua inteira, né. Aqui mais uma foto de Maringá só para ilustrar, é isso que eu estou dizendo. Aqui mais uma, né. Olha, você vê no canteiro central,
outra coisa que favorece muito a arborização urbana é canteiro central e canteiro central largo, né? Com bastante solo disponível para a árvore. Aqui em Maringá a gente encontra isso com facilidade. Você vê ali, a gente tem pau-ferro, né? Uma espécie de grande porte, de crescimento lento, e que funcionou muito bem em Maringá, e é muito ornamental, tanto o tronco como as copas, né? Então, só que isso só é possível quando você tem uma estrutura urbana que permite, né? E é o caso de Maringá, graças a Deus. E aqui no canto, nas calçadas, vocês podem ver, a gente tem Sibipiruna, né? A antiga Peltoforum, esqueci, Cesalpinia, agora mudou o nome, esqueci o nome científico da Sibipiruna. Antes era Cesalpinia Peltoforoides, né? Agora isso, agora vou olhar aqui que eu tenho ela aqui, mas já te passo. A velha, alguma coisa assim. Mas a principal espécie de Maringá é a Sibipiruna. Aqui, só para vocês terem uma noção de como é o desenvolvimento de arborização urbana e o quanto ela pode na qualidade de vida de uma cidade, né, principalmente no clima, no microclima de uma cidade, essa foto de satélite de Maringá de 1900, estou mostrando para vocês agora a foto de satélite de 1990 da cidade de Maringá. Então, reparem bem na área urbana, o reflexo que dá, né, a luz do sol está batendo ali, refletindo bastante. Então, você vê que tem uma insolação forte sobre a cidade. Agora eu vou passar por uma foto que é de 2008, e vocês vão ver tanto o crescimento das áreas dos córregos, né, nas APPs, nos corredores ecológicos da área urbana, e vocês também vão ver o crescimento do verde nas ruas, e o quanto isso vai diminuir essa insolação na cidade inteira, né? Então, Maringá aqui é uma cidade extremamente quente, faz 33, 34, 35 graus com frequência por aqui. Então, você ter uma arborização desse porte que favoreça um clima mais ameno é muito importante para essa cidade. Então, reparem bem, em 1990, agora eu vou passar para 2008. Olha como a foto fica mais verde já de imediato, né? Olha como apareceu as áreas de preservação permanente, né? E o verde nas ruas também. Ó, vou passar de novo. 1990, 2008. É muito notável esse verde, até numa foto de satélite. Então, imagina esse impacto dentro da cidade. O pessoal até brinca aqui em Maringá que tem aqui parece o desenho do Smile, né? Aquele bichinho amarelo sorridente. Antes ele não sorria, né? Depois que o verde apareceu, ele começou a sorrir. Isso é uma das coisas que o pessoal brinca aqui, o pessoal da geografia, né? O pessoal que trabalha com arborização urbana. Deixa eu te fazer uma pergunta, André. Tu acha que essas questões climáticas, porque assim, existe uma teoria muito grande em relação à aptidão das pessoas em ter arborização urbana. E daí, assim, uma coisa que se tem aqui em Ponta Grossa é de que a gente está num local onde as florestas não são comuns, as árvores não são tão comuns, né? Ocorrência de campos, né? Mas, claro, com fragmentação de floresta, então tem fragmentos de floresta, a gente conhece esses fragmentos, né? Mas existe o campo também, né? O campo natural, então esse conceito de limpeza, né? De áreas mais limpas. E, assim, também essa relação das condições climáticas, né? Minha pergunta será que essa condição de formação florestal, né? De formação fitogeográfica, e as questões climáticas, elas influenciam nessa proximidade das pessoas com a arborização urbana? O que tu acha? Cara, essa sua pergunta é extremamente complexa, porque ela envolve sociologia e psicologia, né, das pessoas. Eu confesso que essa pergunta ela vem me perseguindo por muito tempo, porque você vê Maringá, que é uma cidade extremamente arborizada e muito elogiada por sua arborização, inclusive pelas pessoas, né? Quando a gente, só para dar uma ilustrada, quando a gente foi fazer um projeto censo, a gente fez um censo, eu fui coordenador de um censo da arborização de Maringá. Então, a gente passou em todas as árvores de vias públicas e cadastrou todas com RG, e tinha mais de 30 informações por árvore que a gente cadastrava. Só que durante esse processo a gente encontrava as pessoas nas ruas, né, e ficava medindo árvore. Todo dia, ou toda semana, vamos dizer, eu acho toda semana, algum aluno que participava do projeto vinha reclamando que as pessoas que eram ofendidos, que eles não deviam estar fazendo aquilo, que para que mexer, deixa a árvore quieta, e não precisa trabalhar com isso.
como se fosse uma coisa que nem necessitasse de manutenção e de preocupação. E muitas pessoas ficavam sempre perguntando quando que ia tirar aquela árvore da frente da casa dele. Porque muita gente prefere um local sem folhas, né, sem muitas vezes a cálito, o pino, do que os benefícios que a arborização traz, que é o sombreamento, a contenção de poluição, entre outras coisas, né? Então, o gosto das pessoas tende a variar muito. Agora, você vai encontrar vários estudos psicológicos relacionados à arborização urbana, e assim, é muito notável que cidades bem arborizadas, em geral, tem pessoas mais felizes, né? Me lembro de alguns estudos, nos Estados Unidos, por exemplo, em algumas cidades lá, que constataram isso, né? As pessoas ficam menos depressivas quando tem uma cidade bem arborizada, com paisagismo bem feito, etc. Existe essa tendência. Agora, até eu dizer como isso é o costume que vai gerar, como as pessoas vão admirar a arborização ou não, é bem complexo mesmo. Ainda mais num local... Aqui em Maringá, por exemplo, foi devastado, né? A floresta estacional semidecidal, que é da região, sobrou quase nada dela. Então, o acesso, o contato que as pessoas têm com floresta e mata é mais na cidade do que no campo, hoje em dia, de tão destruído que foi a floresta ao redor. Então, de toda forma, eu vejo que a ligação das pessoas com a natureza, hoje em dia, é muito importante que seja feita dentro da própria cidade, que exista esse interesse, porque se você não tem arborização na cidade, as pessoas acabam se desconectando de viver isso, porque a maioria das pessoas do mundo hoje estão vivendo nas cidades. E se na cidade você não tem ambientes naturais, isso desfavorece a conexão do ser humano com a própria natureza, no meu ponto de vista, né? Não sei até que ponto eu posso estar certo ou errado nisso. Mas é uma pergunta muito complexa, porque as pessoas variam mesmo de ter aquele... A arborização traz um bem coletivo, diversos bens coletivos, mas a pessoa muitas vezes pensa no benefício dela. Está sujando justamente a minha calçada, ou está fazendo muita sombra no lugar que eu não queria, ou está exatamente tampando a fachada do meu comércio, ou dificultando a entrada do meu carro. Então, a pessoa sempre tem mais essa visão egoísta sobre a árvore que está na frente da casa dela, muitas vezes, do que essa visão assim, nossa, mas essa árvore está favorecendo todo o ambiente da cidade, etc. Então, existe muito essa discussão e problemáticas sociais com a arborização urbana. Acho que até me estendi demais nessa resposta. Não, ótimo, perfeito. Então, vamos para o nosso segundo item aqui, pessoal. Importância da arborização urbana, que a gente já começou a falar aí na pergunta do Carlos. Então, uma das coisas que a gente sabe que são as funções de regulação, né? Isso eu falo da arborização como um todo, né? Não só as árvores de calçada, como também os parques da cidade, né? Eles estão ali para manter a saúde daqueles ecossistemas, né? Você vê que tem corredores ecológicos se formando em nascentes, em áreas de parques que estão dentro das áreas urbanas e vão se conectar com as áreas rurais, né? Com os corredores que estão nas áreas rurais, etc. Então, regulação de gás, de oferta de água, de clima, tanto da cidade como um clima como um todo, se toda a cidade fosse bem arborizada e bem conduzida nesse critério, a gente teria favorecimento no clima mundial, né? Dá para se ter essa noção. O clima da cidade, isso é fato, assim, a temperatura pode baixar 10 graus, 5 graus num local bem arborizado. Então, a formação de solo e nutrientes também, né, desse solo, dos micro-organismos lá, vocês que são agrônomos sabem melhor do que eu isso, todo um controle biológico que tem ali, que essas áreas naturais, esses parques urbanos, e também até as árvores urbanas, principalmente quando são espécies nativas, né, vão trazer um aumento de complexidade do sistema ali, e melhorar a atuação dessas funções de regulação que os ecossistemas em geral têm, né. Funções de habitat. Então, outra função que a gente de imediato pensa que é só para unidade de conservação, que é só para as áreas que não são urbanas, mas elas também são importantes dentro da área urbana, porque um parque urbano está ali sendo habitat de refúgio de muitas espécies, tanto da flora como da fauna. Inclusive, se isso não for bem trabalhado, a gente pode causar grandes surtos de pragas, né? Como acontece em alguns parques, etc., com descaso com os parques, né? Você vê muito parque que não tem um planejamento ou que se permite
que se jogue lixo, que se jogue entulhos e se forma, ou que se dissemine uma espécie exótica, invasora, entre outras espécies. Um parque mal cuidado pode trazer problemas para a cidade como um todo. Então, fazer um habitat bem consolidado, com uma boa biodiversidade dentro de uma cidade é muito importante até para a saúde pública da cidade, né? Então, não é uma função só para a natureza, vamos dizer, tirando o homem, vamos dizer, é uma função só para os animais, não, nós estamos inclusos ali, e essa função de habitat é muito importante de se pensar. Até porque na nossa região, tanto Ponta Grossa como Maringá, a gente tem, na área rural, uma fragmentação muito grande das áreas florestais. Aí vocês têm muitas áreas de campo, mas também tem áreas florestais e que estão muito fragmentadas. Essas áreas fragmentadas, não conectadas, causam um impacto ambiental gigante e um favorecimento de extinção de várias espécies. Então, mesmo que forem pequenas áreas, mas que elas estiverem bem espalhadas numa paisagem, seja urbana ou rural, elas vão ajudar com o que eles chamam de stepping stones para o corredor ecológico, né? Então, principalmente aves, apesar, vamos dizer, tem uma praça bem arborizada, ou temos um pequeno parque numa cidade, você vai pensar que a função ecológica dele é reduzida porque ele não está conectado diretamente com outros parques. Mas não é bem assim. Principalmente para aves, essa migração, que é tão importante para muitas espécies, vai ser funcional com a existência desses stepping stones, que eles falam, pequenas pedras no caminho, que essas árvores vão poder estar pousando, estar descansando para sua migração. Eu falo de aves porque é o mais comum nesses fragmentos mais isolados, né? Mas, em geral, de toda forma, tem essa função de habitat e é um controle que acaba sendo de importância ecológica para o todo, para a paisagem do município como um todo e depois para o estado como um todo, né? Funções de produção, que estão também vinculadas, vamos dizer, isso aqui são as funções de ecossistemas em geral, mas também ficam aliados a uma importância da arborização urbana, porque a arborização urbana forma um tipo de ecossistema também, que mescla, né, o urbano com o natural. Então, alimentos, polinização, né, sequestro de nutrientes, processo de fotossíntese, melhora de produção de frutos, de madeira, de produtos farmacêuticos, podem estar ligados à arborização quando ela é bem planejada, né? Inclusive, tem muitos projetos voltados a praças para a produção de frutos. Aqui em Maringá mesmo, a gente tem uma praça em que foi feito um projeto que envolve agroecologia. Então, nessa praça, assim, praticamente só frutíferas, frutos carnosos, né, de diversos tipos, e que as pessoas podem ir lá e estarem coletando esses frutos, normalmente, mas em praça. Então, ali é uma função de produção, né, do ecossistema e das plantas, mas executada dentro da arborização urbana. Então, isso também existe e é importante. Uma função de produção de recursos dentro da própria arborização urbana. Como a própria produção de ornamentação da paisagem, né, que é o que a arborização faz também. Outra coisa que muitas vezes é negligenciada, mas é aquilo que a gente estava falando na resposta do Carlos ali, é essa função de informação, né, que tem uma importância cultural, estética e psicológica da arborização urbana que muitas vezes é negligenciada, né. Você não tem um parque para você fazer uma caminhada, para você fazer uma reflexão, para você ter uma inspiração artística, você não tem uma rua bonita para você caminhar com os seus filhos, para fazer uma recreação, isso traz um desfavorecimento da qualidade de vida da pessoa. Então, essa função, que a gente chama de função de informação da arborização urbana, eu acho que seria uma das mais importantes, que é aumentar a qualidade de vida dos habitantes daquela cidade, né? Então, principalmente agora, nessa época de pandemia, eu acho que muita gente está sentindo falta. Eu quero dar uma volta, quero sair de casa, dar um passeio que seja na quadra. Se a sua quadra estiver bem arborizada, se a sua quadra tiver um ambiente mais agradável para você passear, vai ser melhor para a sua vida como um todo. Nesse momento, você vai ter inspirações e reflexões que vão conduzir sua vida de maneira melhor. Então, é uma função muitas vezes negligenciada, mas extremamente importante, que pode ser atribuída tanto aos ecossistemas em geral, mas também à arborização urbana, né? Outra função que está coligada, que eu já até mencionei, que é a arborização urbana, ela se conecta, acaba formando corredores ecológicos também.
E isso eu falo não só das APPs que estão dentro das cidades, mas também das árvores que você planta na rua, porque elas também influenciam o que vai existir dentro dos parques e o que vai existir de espécies nos corredores ecológicos. Se você planta uma espécie exótica invasora, como o leucena, ou como o alfeneiro, ou como a uva do Japão na arborização urbana, a tendência dela se espalhar para os corredores ecológicos da área urbana e depois para os corredores que estão nas áreas rurais é enorme. Então, cuidar bem do que você vai plantar nesses corredores também é muito importante, né? Claro que isso está relacionado ainda ao controle de fluxos hídricos e biológico da paisagem como um todo, né? Aí eu traçar algumas importâncias de corredores ecológicos que muitas vezes as pessoas não enxergam, mas que é importante dizer, né? A importância do aumento da diversidade genética. A gente não tem um corredor ecológico com diversidade de espécies, ou seja, com espécies com uma sucessão vegetal de média avançada nesses corredores, se você contamina com espécies ameaçadas e diminui essa diversidade, a tendência é que, ao longo do tempo, a paisagem vai se deteriorando. Então, você tem que conduzir esses corredores para ter um aumento de diversidade genética, para diminuir risco de extinção de espécies, entre outros fatores, né, que estão ligados aí à ecologia, à cadeia alimentar, entre outros aspectos. Então, o aumento da conectividade da paisagem, né, tanto de corredores da área urbana e da área rural, né, possibilitam o uso de vários pequenos fragmentos, aquilo que eu estava falando dos stepping stones, né, que são muito importantes. E, claro, isso faz uma amenização dos efeitos da fragmentação, que a fragmentação e perda de habitats é hoje a principal motivo de extinção de espécies. Então, você amenizar efeitos dessa fragmentação é muito importante, e a arborização está ligada a essa amenização. O potencial de amenizar impactos das mudanças climáticas como um todo. Isso, claro, quando a gente fala isso, a gente está pensando assim, no desenvolvimento do Brasil como um todo, pensar em urbanização urbana, já é uma coisa mais grandiosa, né? Quando a gente fala em mudanças climáticas através da urbanização urbana, seria assim, uma coisa nacional, um planejamento nacional em prol da urbanização urbana, claro, não só em prol da urbanização urbana, mas de todas as áreas naturais, etc. E, claro, numa escala temporal muito ampla, mas também se contempla isso dentro dos corredores da arborização urbana. Agora, um corredor, para ser interessante, para ser bom, ele precisa ter uma boa largura, e que não é a largura que a legislação costuma definir, que, né, hoje o Código Florestal ainda reduziu, e tem vários pontos polêmicos ali que trouxeram reduções, né, não é uma coisa mais homogênea, não é sempre 30 metros, né, em rios de até 10 metros de largura, e isso já varia muito, principalmente na área rural, mas dentro da área urbana costuma ser 30 metros em geral, só se tiver rios muito grandes, né. A extensão desse corredor e como ele está coligado vai ser muito importante para a gente entender os benefícios. A continuidade dele também, se ele tem muitas quebras, ele pode ser extenso, mas ele possui muitas quebras, vai perder qualidade. E a qualidade que a gente fala é diversidade. Se tiver grande diversidade de espécies nesse corredor, mais qualidade ele tem. Outra importância da arborização, a gente falou muito sobre a importância relacionada mais aos parques e aos corredores ecológicos e às áreas verdes privadas, vamos dizer. Mas também vamos falar mais sobre os benefícios mais voltados às árvores das calçadas mesmo. O primeiro, mais óbvio, é o sombreamento, ou seja, a redução da temperatura. Cidades quentes, principalmente, precisam de árvores de médio e grande porte para conseguir essa diminuição de temperatura, né? Porque árvores com copas pequenas dificilmente trazem, assim, uma amenização da temperatura. Mas, em geral, de médio e grande porte pode trazer grandes benefícios, com uma redução aí de até 10 graus, né, abaixo de árvores arborizadas. 10 graus é muita coisa, né? Então, é muito significativo esse sombreamento, né, essa redução da temperatura, e também o sombreamento, como diz ali, 90% de diminuição da incidência de luz também. Aí a gente vai falar mais em planejamento sobre isso, mas essa incidência de luz tem também muito a ver com o tipo de copa dessa árvore, né? Outra coisa muito discutida e falada, que é um benefício da arborização urbana, é a diminuição da poluição sonora. Mas, em geral, isso é mais psicológico do que realmente verdadeiro, né? Uma coisa que as pessoas sentem.
eu estou do lado de um parque, eu estou do lado de uma rua bem urbanizada, eu sinto que a poluição sonora é menor. Mas fato é que as árvores não conseguem segurar esse som. A poluição sonora vai passar, né, pelas copas e vai chegar até o seu ouvido. Ela não traz essa redução muito insignificante, na verdade. Para existir uma redução efetiva de diminuição de poluição sonora, só se a gente está falando de uma casa que está de um lado de um parque e a outra está do outro lado do parque. E o parque, como um todo, causou uma redução de poluição sonora entre esses dois bairros, vamos assim dizer. Isso sim a gente poderia dizer. Agora, as árvores urbanas, as árvores de vias públicas, né, as calçadas, elas não causam essa diminuição da poluição sonora, a não ser do ponto de vista psicológico. Agora, a redução da poluição atmosférica aí já é muito significativa. E vai diferenciar de espécie para espécie, por causa das características da árvore. Né? Quanto mais rugosa for uma casca, dependendo do tipo de folha que você tem, e dependendo da genética dessa árvore e dessa espécie, né, das características de crescimento dessa árvore, entre outros fatores, você vai ter remoções de gases tóxicos da atmosfera, de redução de teor de poeira da cidade, entre outros tantos benefícios voltados à poluição atmosférica. Isso é comprovado por vários artigos científicos, essa redução. Né? Outra coisa que a gente leva em conta para a redução da poluição sonora é o sequestro de carbono que essas árvores urbanas também estão fazendo, tanto nos parques como nas vias públicas. Mas nas vias públicas, e tem alguns dados interessantes, que a gente verifica que uma mesma árvore, de uma mesma espécie, colocada em via pública, e essa mesma árvore dentro de uma floresta, a árvore de via pública vai sequestrar muito mais carbono do que em determinado tempo, né, no tempo de vida dela, do que uma árvore na floresta. Isso porque nas vias públicas essa árvore tem um espaço para crescimento muito maior. Então, ela vai, no final das contas, crescer com mais rapidez, principalmente se o solo for de boa qualidade e houver alguns cuidados, mas, em geral, ela vai crescer melhor e de forma mais rápida que uma árvore que esteja na floresta, principalmente por causa da copa. Né? A copa costuma abrir e aumentar esse crescimento em total aí de matéria, de substância da árvore. Né? Então, no final, o carbono sequestrado de uma árvore de via pública vai ser maior. Como diz aí o exemplo que está no slide. Né? Tem também os benefícios socioeconômicos. Né? Vias públicas bem arborizadas e com conforto térmico, entre outros atributos, inclusive paisagísticos, né, que a gente for pensar em floração, etc., tendem a valorizar os terrenos daquelas áreas, daquelas propriedades. Então, você tem ali um benefício social e econômico quando você valoriza terrenos num local por causa de um planejamento público. Redução do consumo de energia por causa do sombreamento, por causa da redução da temperatura. Isso aqui em Maringá não fizeram uma pesquisa para comprovar, mas eu tenho certeza que as pessoas usam muito menos ar-condicionado em Maringá por causa da arborização urbana, entre outros fatores, claro, mas a arborização urbana é um dos que pode reduzir esse consumo de energia, principalmente por redução de uso de condicionadores de ar. Equilíbrio hidrodinâmico, outra coisa muito importante. Uma chuva muito intensa numa área urbana, toda asfaltada, vai levar para as galerias pluviais um volume de água muito forte, e geralmente essas galerias pluviais vão estar ligadas aos parques, e normalmente sem dissipadores de energia. Então, essa água vai sair fazendo uma erosão muito grande, né, nos nossos córregos e rios urbanos. Agora, se você já tem uma arborização de rua, com árvores bem formadas, e com copas e tudo, existe uma redução muito considerável desse deslize da água, né? Além de toda a evapotranspiração que cada árvore vai fazer e trazer uma umidade para a cidade, entre outros fatores que vão se conectando, e a gente tende a um equilíbrio hidrodinâmico melhor quando você tem uma boa arborização urbana. Uma única árvore pode evapotranspirar 150 mil litros em um ano, cara. Ou seja, uma média de 400 litros de água por dia, uma árvore está bombeando para o céu. Isso é considerável, isso é relevante. Né?
além de aumentar a permeabilidade do solo, e como eu disse, vai reduzir risco de enchentes, risco de erosão, etc. André, a gente tem essa coisa da importância, né? Essa catalisação da importância é uma coisa muito difundida entre os especialistas, né? Eu digo assim, especialistas até, assim, colocando especialistas, todo mundo que está nesse patamar cultural um pouco acima, que começa a olhar para as árvores, né? Que sai dessa perspectiva da cegueira botânica, que procura saber quem são essas árvores da rua, né? Do bairro, dos parques, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tem professor de física que me procura para fazer reforma em praça perto da casa dele, mas não conhece nada de árvores, mas quer conhecer e quer fazer aquilo direito, então, assim, ele busca informação, né? Então, assim, essas pessoas, né, elas estão ligadas, estão atentas a essa condição, a essa importância das árvores, né? Mas a população comum, que está lá na base da pirâmide, né, às vezes com uma dificuldade muito grande de pensar em outras coisas além de cumprir os princípios básicos, né, do cidadão diário, de trabalhar, né, cuidar dos filhos, etc., ele tem uma dificuldade muito grande de entender a importância dessa arborização, e geralmente é ele que faz esse questionamento, né, por que essa árvore está aqui, por que não tiraram ainda, né, e assim, eu pergunto tu tens uma experiência legal com com o censo, né, com esse inventário, né, a nível de censo aí da arborização de Maringá, do contato com as pessoas, com bairros com diversidade cultural, né, e financeira, né, socioeconômica, e assim, te pergunto, assim, qual que é a tua opinião em relação a isso? Como é que a gente faz para alcançar essas pessoas que estão nessa base da pirâmide, que estão ali, que ainda não estão enxergando os benefícios das árvores? Isso é realmente muito difícil de se fazer, porque essas pessoas têm que ter acesso a interesse, né, sobre essas questões, e muitas vezes elas não têm. Então, elas vão ser atingidas pela mídia, elas vão ser atingidas por coisas que vão passar por elas e que talvez atentem, assim, de repente. Mas você começar uma palestra para essas pessoas que não estão interessadas nisso, elas geralmente não te dão importância. Então, é difícil, já estão com opinião formada e assim, a arborização urbana e o meio ambiente às vezes são irrelevantes na visão dele. Inclusive, no meu doutorado, eu fiz entrevistas com os pioneiros da cidade, para saber assim, a percepção ambiental ou das coisas naturais e da importância dessas coisas na cidade, na evolução da cidade. Evoluiu no tempo com eles, né? A visão que eles tinham da importância daquilo é a mesma de quando eles chegaram na cidade até hoje. Então, eram pessoas de 80, 70, 90 anos que eu entrevistava. E no geral, o resultado é o seguinte: a visão continua praticamente a mesma daquela época. E eles entendem a floresta e até mesmo a arborização como uma falta de progresso, porque foi muito colocado na cabeça dessas pessoas, principalmente as mais antigas, de que progresso é abertura de áreas, é abertura de florestas. Então, até mesmo na área urbana, quando você tem coisas que são assim do meio rural, como árvores, essas pessoas não se conectam. É incrível, porque elas viveram nessas áreas naturais, mas elas tinham essa visão de que progresso é a abertura daquilo. Então, é difícil de tirar essa visão da pessoa. E quando ela tem, você vê que é um discurso que não vem do íntimo dela, é um discurso que ela ouviu falar e que acabou pegando, mas que não está dentro da pessoa aquilo. Então, realmente é difícil, é muito difícil. Esse envolvimento, né? Envolver as pessoas e deixá-las interessadas com algo que elas, na verdade, não têm interesse, no final das contas. E não enxergam a importância, porque é complexo mesmo enxergar a importância, no geral, né? Como a gente enxerga e como eu falei ali, mas é difícil. A gente que é professor, né, e trabalha com isso, percebe, né, como é difícil. Né? Os alunos têm interesse, claro, mas quando vêm pessoas de outras áreas, é mais difícil. Eu vejo isso. Ótimo. Então, principais problemas da arborização urbana, né? Primeira coisa, do Brasil, né? Falando de Brasil, falta de planejamento. Que planejamento de arborização urbana é crucial, porque depois que você plantou uma espécie lá, ela vai te entregar alguma coisa alguns anos depois, 7, 10, 15, 20 anos depois, você vai ter a entrega daquilo, né? Do que aquele plantio se propôs. E se você não planejou bem aquilo,
os problemas vão acontecer. Então, se você não planejou bem a arborização urbana, se você não planejou bem a parte de arquitetura da cidade, né, o planejamento urbano, você já vai ter problemas na arborização urbana. Então, a falta de planejamento é a principal coisa, assim, no Brasil. E esse fator de que muitas cidades não foram nem planejadas pensando numa arborização urbana. E o planejamento urbano geralmente só leva em conta a arborização no final do planejamento. Então, muitas vezes as cidades saem plantando o que dá na cabeça, né, sem um técnico, sem um responsável, mais da cabeça lá de uma reunião de pessoas que não têm um entendimento muito profundo da coisa, e você vê cidades aí com 90%, 80% de uma espécie só, e muitas vezes espécies exóticas invasoras, como o alfeneiro, por exemplo. A sibipiruna é usual, ela é uma espécie interessante para a arborização urbana por muitos fatores, mas é claro que essa frequência muito alta é ruim, e você encontra cidades aqui no norte do Paraná, norte de São Paulo, etc., com 60%, 70%, 80%, às vezes 90% é só sibipiruna, né? Então, isso é ruim, é falta de planejamento. Outra coisa, infraestrutura ruim. Calçadas pequenas, né? Fiação do pior tipo que tem, que é aquele aberto, que eu vou mostrar fotos depois. Pouco espaço, solo compactado, entre mil e outros fatores, né? Mas principalmente o tamanho de calçada e o estado da calçada, né? A área livre que você tem para plantio ali, é uma coisa que a maioria das cidades tem problema de infraestrutura. Mão de obra pouco qualificada e geralmente desproporcional. Você vê municípios como Maringá que tem mais de 100 mil árvores e tem, acho que, 2 pessoas responsáveis por vistoriar as árvores, por fazer o planejamento de viveiro, por fazer os plantios, etc. 2 técnicos, né, e mais acho que 10 pessoas para fazer todo o restante, em termos de manutenção, poda, plantio, rega, adubação, quando é necessário. Então, geralmente, mesmo nos melhores municípios, você tem uma mão de obra, não diria pouco qualificada em Maringá, mas desproporcional, mas em muitos municípios pouco qualificada. Geralmente, nem técnico agrícola, o cara que cuida da arborização às vezes uma pessoa que foi colocada lá e não tem nem curso superior. Acontece muito isso. Então, é preocupante. E o poder público parece não ter interesse em colocar gente qualificada nesses pontos, o que eu acho absurdo e não sei como isso pode ser alterado, né? Isso é uma coisa que vai demorar para se alterar. Uso inadequado de espécies, como eu falei, tanto em quantidade, né? Eles colocam uma espécie só em grandes frequências, como também inserem espécies exóticas invasoras, ou uma espécie muito grande num lugar de calçada pequena, com fiação, ou no lugar que tem uma tubulação muito próxima do solo, e na calçada, e eles colocam árvores de raízes muito agressivas. Então, o uso inadequado de espécies também é muito comum. A produção do muda para arborização urbana é pequena e pouco desenvolvida, né? Padrão de qualidade horrível, porque o padrão de qualidade de uma muda para arborização urbana é diferente daquele que a gente vai usar para restauração. Na restauração, a gente consegue trabalhar com mudas menores e com vários tipos de espécies. Dentro da arborização urbana, você tem que pensar muito bem na espécie, né? Que muitas vezes você não pode usar grande diversidade, porque a cidade tem um limite ali de favorecimento da infraestrutura urbana para a utilização de espécies, então tem um limite de quantidade de espécies que você pode utilizar também. E você normalmente você vai querer uma boa variedade de espécies dentro do possível e mudas de boa qualidade, em bom padrão. Esse padrão eu vou mostrar depois o que seria. Mas você não vai acabar não encontrando. Você vai encontrar essa espécie interessante, mas não encontro nenhum viveiro num padrão que eu preciso. Então, isso é um problema muito grave. Outra coisa é que os problemas graves da arborização demoram a aparecer, né? Depois que as árvores já estão consolidadas lá, que você vai ver que está quebrando calçada, que está quebrando muro, que está fazendo um sombreamento muito intenso, ou que está colocando em risco a vida das pessoas, isso demora para aparecer, mas quando aparece, os problemas são gravíssimos. O custo de manutenção da arborização, principalmente se ela é de médio e grande porte dentro de uma cidade, é altíssimo. Você tem que ter técnico, você tem que ter equipe, você tem que ter viveiro,
você tem que ter uma continuidade do processo, um planejamento, né? E tudo isso custa caro. E outra coisa que a gente está falando que é super complicada é a conscientização da população. Não em toda a cidade, mas em grande parte, a gente vê que a população não se interessa pela arborização, e isso causa também um voto, né? Porque a política está muito ligada a isso, em pessoas que também não têm interesse em melhorar essa arborização urbana. Então, você vai de uma conscientização da população que não entende a arborização como algo importante para a qualidade de vida e para a melhora da cidade, e que acaba votando mal e que acaba prejudicando o processo de continuidade, um favorecimento de uma política aí voltada a uma boa arborização urbana. Então, eu vou mostrar alguns fotos aqui que mostram aí esses problemas de falta de planejamento, de espécies inadequadas, entre outros fatores. Uma coisa que a gente vê constantemente em qualquer cidade do Brasil, por exemplo, aqui no norte do Paraná, isso é muito comum, é fazer essas banquetinhas no entorno das árvores. Né? Isso dificulta a entrada de água ali na área livre que a árvore tem, isso ajuda na compactação e ainda ajuda a ser um depósito de lixo. No caso ali, jogaram uma melancia, o que pode até funcionar como adubo ao longo do tempo, vamos dizer que eu vou fazer uma compostagem ali. Então, mas não é só isso que eles jogam, né? Vão jogar plástico, vão jogar todo tipo de lixo ali, vão utilizar isso como lixeira. Então, isso não é uma coisa interessante para a arborização urbana. Isso influencia na sobrevivência da árvore e é péssimo em termos estéticos e de planejamento para a cidade como um todo. E é muito utilizado. Né? É melhor fazer um banquinho aqui do lado do que fazer isso. Aí o lixo jogado, né? Absurdo. Ó, olha o tamanho do absurdo que você encontra. Isso aqui é numa cidade chamada Paranacite, que é próximo aqui de Maringá. Uma praça em que você tem toda uma área gramada, que você poderia plantar uma árvore tranquilamente ali, até de médio, grande porte, como no caso, acho que um IP aí, e a pessoa vai lá e faz uma impermeabilização e faz um limite para essa árvore, né? É simplesmente um gasto público que não tem sentido de ser. Não serve para nada isso e ainda dificulta a sobrevivência da árvore, porque ali ainda fizeram um aterramento, dificultando a respiração, né? Então, falta de planejamento mesmo. Outra coisa é calçada. Se tem uma calçada larga aqui, tem mais de 2,5 metros essa calçada, cabe uma árvore de médio e até de grande porte, dependendo da espécie. Só que você não tem área livre para essa árvore, e ao jeito que foi aberta a área para o plantio, claro, um solo extremamente compactado e, claro, não dando abertura para o tanto que essa raiz ia crescer. Por isso que ela ficou tão superficial. Isso aí é uma sibipiruna, e a sibipiruna, claro, ela tem raízes que são superficiais, tende a aparecer na superfície, mas quando você tem um solo compactado, quando você tem essa abertura e esse plantio super perto do meio-fio, você tem um desfavorecimento às raízes. Então, a expansão das raízes. Então, você vai ter problemas com essa árvore. Isso é falta de planejamento. Isso causa esse tipo de queda, que você vê que a raiz ela não conseguiu muita expansão de território, por causa de compactação do solo, por causa da área livre pouco pequena. Nesse caso aqui, ela não tinha quase árvore ali, não sei nem como ela absorve água, né? Então, você causa um apodrecimento de raízes pouco desenvolvidas, que apesar dessa copa toda, apesar disso tudo, o risco de queda aumenta muito. E acontece isso. Falta de planejamento, de novo. Isso aqui não é nem a espécie que estava inadequada. Nesse tipo de calçada, cabia até uma espécie desse porte, mas numa área livre decente, com solo descompactado, e outros fatores, né? Um plantio bem feito, e uma manutenção dessa árvore bem feita também, claro. Aí, esse tipo de erro de planejamento pode causar danos como esse. Nem sempre uma árvore cai por causa de falta de planejamento, por causa de problemas, vamos dizer. Mas a árvore cai porque, naturalmente, ela tende a morrer também, né? Então, se der uma ventania muito forte, mesmo que tiver tudo certo, existe risco de queda. Risco de queda zero é muito difícil, só para árvores muito novas. E como na arborização a gente quer crescimento rápido, muitas vezes se usa muitas espécies pioneiras, que têm crescimento rápido e também um tempo de vida mais curto. Então, aqui em Maringá, por exemplo,
tem muita sibipiruna, uma espécie pioneira, ela vive na natureza em média de 60 anos. Na área urbana, com o estresse que tem, ela vai viver menos. Então, ela vai ter um desgaste físico por causa dos impactos da urbanização sobre ela, e ela vai ter uma tendência à queda após os 40 anos, que já começa a ficar elevada. Então, você tem que pensar nisso também. Mas nem toda queda de árvore vai ser um erro de planejamento, e é um risco que se tem também pelos benefícios que essa arborização pode causar. Né? Só que com um bom planejamento, com a indicação certa da espécie, você reduz esses riscos e as chances desse tipo de coisa acontecer. Mas nunca para zero. Né? Sempre vai existir esse tipo de risco. Pode cair numa casa, pode até matar uma pessoa, né? É um risco sério. Então, o planejamento tem que ser muito bem pensado. Mas por causa desses riscos, você vai deixar de plantar árvores grandes, você vai deixar de plantar árvores médias? Eu acho que não. Né? Por isso que você tem que planejar, porque o benefício que isso traz, ao meu ver, é muito maior. E se você planejar bem, e tiver uma manutenção, uma boa equipe, você vai estar substituindo essas árvores com problemas o mais rápido possível, evitando todo e qualquer tipo de queda. Né? Aqui outra coisa que fazem muito é a poda drástica, né? Essa é uma árvore essa árvore tem muitos erros, né? Primeiro, foi plantada colada no meio-fio, dificultando a expansão da raiz, dificultando o equilíbrio da árvore. Segundo, para economizar, né, recurso, porque eles vão dizer que tem uma equipe de poda que vai passar uma vez ao ano. Aí eles sabem que tem que fazer muitas podas, mas vai lá e faz uma poda drástica que só pode passar aquela vez. Então, quer economizar dinheiro. Só que com isso, na hora que você faz uma poda drástica dessa, você tem a morte das raízes, de grandes raízes lá embaixo, porque a árvore entende, vamos dizer, que não precisa de tantas raízes. Então, ela vai, quando ela começar a rebrotar de novo, ela vai começar a despender novas raízes. E com isso, você vai ter um desequilíbrio maior da árvore, a partir do momento que ela vai crescendo de novo. Entre outros problemas de saúde, né? A resistência dessa árvore, depois de uma poda drástica dessa, vai reduzir significativamente. Aqui, outra coisa, pessoal, isso aí é um ficus benjamina, se eu não me engano, plantado naqueles tubos, né, para forçar a raiz a descer, né, para não estragar a calçada. Então, o cara colocou uma espécie inadequada para a calçada, que é um ficus, uma figueira, numa calçada não é adequado, vai quebrar a calçada no futuro, porque tem raiz superficial, a gente já sabe disso, mas o cara quer colocar aquela espécie lá, mesmo que seja inadequado. Daí ele vai colocar um tubo e força a raiz a se aprofundar. Só que isso causa vários danos à saúde da árvore, né, um estresse muito grande, e, além do que, as raízes vão conseguir ir voltando, vão chegar em alguma tubulação, vão chegar em algum muro, então isso não impede os prejuízos que as raízes poderão dar no futuro. Então, uma coisa também que não precisa ser feito, isso é falta de planejamento, falta de visão técnica aqui. Aqui também, outro caso, isso aqui é um cidadão, né? Não é nem forneira nem prefeitura, que existia uma área livre antes, mas olha a visão da pessoa. A pessoa quer calçada, ela não quer grama, não sei, não consigo entender bem o motivo, mas ela vai lá e impermeabiliza, compra cimento e vai lá, um cidadão vai lá e impermeabiliza o entorno de uma árvore. Então, claro que isso vai trazer prejuízos, e isso é falta de conscientização da população. Aqui é o exemplo aí de um solo muito compactado, de uma área livre aberta de maneira ruim, né, péssima, uma árvore plantada muito próximo do meio-fio também, e olha aí o que acontece, a raiz que deveria ser subterrânea está muito superficial, né, fazendo estragos e, claro, trazendo um risco de queda. Poda unilateral, é um tipo de poda drástica também, só que você deixou a árvore toda uma tendência à queda para o lado da rua. Que, se ela cair para o lado da rua ou para o lado da casa, é ruim. Mas você não pode deixar que ela tenda a crescer. Se for necessário uma poda desse nível, porque tem muitos galhos podres, muitas vezes é recomendada a retirada da árvore como um todo, né? A substituição daquela árvore, né? Em vez de fazer isso, porque você vai estar aumentando o risco de queda, entre outros fatores. Aqui, outro exemplo, né, uma área livre ínfima, muito pequena, para uma árvore de médio porte. A árvore tem que ciclar nutrientes, tem que receber água por essa área livre que ela tem na calçada. E
Por isso que eu acho, às vezes, inacreditável quanto essas árvores ficam frondosas e bonitas com esse pouco espaço que é dado a elas, tanto para evoluir em raiz, como crescimento em geral. Né? É impressionante o que elas conseguem fazer. Aqui, aquele exemplo aí, só o Ficus benjamina, toda uma rua, ó, toda plantada com aquelas tubulações. Uma árvore que vai ter uma copa imensa, vai fazer um sombreamento imenso. Aqui, estava ainda em face sul. Ou seja, esse lado da rua já vai ter falta de sombreamento. Então, você não precisa de sombrear mais. Aí, a pessoa vai e coloca Ficus benjamina, que dá um sombreamento gigante, que vai estragar a calçada, e ainda nesse espaçamento que não dá nem 6 metros de uma árvore para outra. Então, falta de planejamento e, claro, um futuro de problemas. Está escrito ali, um futuro de problemas. Né? Cupim, né, por causa de sanidade. A árvore vai se estressando, vai tendo matéria morta, vai aparecendo cupim. É um bom indicador das árvores que estão com saúde precária. Né? Aí, inclusão de espécies, exóticas invasoras, como a Leucena leucocefala, em arborização urbana, e também em APP e nos parques, né? Uma coisa que pode trazer um impacto ambiental gigantesco. Uma espécie exótica invasora se disseminando pode tomar conta e causar um prejuízo à biodiversidade gigantesco. Ao tanto que uma árvore, vamos dizer, você fez um plantio de recuperação de APP, que acontece ainda hoje, com Leucena leucocefala, olha o que vai acontecer. Você vai ter a perda de biodiversidade do local, só vai dar ela, nem capim direito vai conseguir crescer ali, e esse espaço que deveria ser de ampla diversidade fica com uma espécie só. O mesmo acontece com o Ligustrum lucidum, né? O alfeneiro, aí, eu acho que na região de vocês acontece bastante na arborização urbana. Curitiba, principalmente, tem alguns bairros que tem plantio dessa árvore, que eu acho que já estão sendo substituídos ao longo do tempo. Uma hipótese para ilustrar o quanto uma árvore luta para sobreviver dentro do ambiente urbano e para proporcionar os benefícios para a sociedade. Né? Então, ela foi praticamente podada a uma determinada parte da vida, uma poda drástica, mas ela conseguiu reconduzir o tronco dela e se tornar uma árvore plenamente efetiva para trazer benefícios. Então, as árvores se esforçam para sobreviver aqui de forma incrível, né, no ambiente urbano. Professora, eu tenho uma pergunta. Bacana. Então, aqui em Ponta Grossa é bem comum em alguns parques ter elevação da calçada por causa do crescimento da raiz. Eu queria saber se tem como consertar isso de alguma maneira, que às vezes é falta de política pública, alguma coisa assim, ou se não tem como. Rafaela, né? Então, Rafaela, geralmente tem que ver a espécie que está nesse local, porque pode ser um problema de indicação de espécie. Por exemplo, pode ser um ficus, um tipo de figueira, ou uma árvore qualquer que tenha raízes superficiais e que vai tender a quebrar calçadas, né, levar a calçada naturalmente. Pode ser o problema de indicação de espécie. E, vamos dizer, ter uma calçada muito pequena também seria uma espécie inadequada. Pode ser esse problema. Pode ser também o problema de que não descompactaram esse solo na hora do plantio. Isso vai favorecer a árvore a ter aquelas raízes que vão expandir a calçada. Outro problema é que não deram a abertura de área livre suficiente. Uma abertura interessante é 1,5 m quadrado, pelo menos, para uma árvore de médio porte. Então, é difícil, às vezes, fazer isso numa calçada de pequeno porte. Então, que inviabiliza muito a utilização de muitas espécies. Então, se você não dá essa abertura e não descompacta o solo, a tendência é quebrar a calçada. Mesmo uma espécie que tenha raízes profundas. Então, muitas vezes tem isso. Ou o problema da infraestrutura pública que não serve para aquela espécie, então indicaram uma espécie errada para o local. Ou na hora da execução do plantio, né, a pessoa não fez correto, não abriu o espaço suficiente, não descompactou o solo, não fez um plantio decente e vai causar esses problemas. Claro que daí se influi em política, porque daí não contrataram um técnico bom, não tinha um planejamento, então está tudo junto ali nesse problema. Aqui em Maringá tem muito isso, porque as árvores já estão velhas também, tem esse detalhe. Às vezes você pensa numa árvore de uma rua e você sabe, por muito tempo não vai dar problema, mas lá, quando ela tiver 40 anos, não vai ter jeito algum, a raiz vai dar uma quebrada na calçada. Às vezes é possível fugir disso. Então, a gente está tentando inserir um ser vivo dentro de um local que não é muito adequado para ele. A gente está forçando a barra para ele viver ali.
Então, problemas sempre vão existir. Alguma calçada sempre vai dar uma estouradinha, muitas vezes, ó, fez tudo certo, mesmo assim estourou a calçada. Pode acontecer, é normal. Mas um mínimo de planejamento você evita, né, grandes quebras, grandes prejuízos. E importante também pensar no planejamento para que não ocorra tantos problemas, mas também que os benefícios sejam ampliados. Então, eu vou deixar de plantar uma espécie aqui porque vai quebrar a calçada, mas vai favorecer aqui porque precisa de muita sombra. Então, você tem que pensar nesses fatores, né, antes de plantar. Algum problema sempre vai acabar acontecendo. Vai sujar a calçada, por exemplo. Vai ter queda de folhas, inevitavelmente, mesmo uma espécie que seja perennifólia. Então, as pessoas vão acabar reclamando. Então, o planejamento nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser alguém vai reclamar daquela espécie que você colocou ali, entendeu? Então, mas você tem que pensar, eu planejei isso para ter um maior benefício, eu planejei isso para reduzir risco de queda, então eu tenho bons argumentos técnicos para ter colocado aquela espécie ali. Mas problema é difícil evitar por completo. As pessoas, elas exigem muito, né? Eu recebo, às vezes, uns contatos, assim, de pessoas que dizem assim, Carlos, eu quero uma indicação de uma espécie que não caia folhas, que não tenha flores, que não tenha frutos, que não suje meu carro, e assim, me dão vários parâmetros, né, várias variáveis ali, e dizem assim, eu quero uma espécie que tenha essas características. Daí você fica pensando, né, peraí, você quer uma espécie? Eu acho que é mais fácil você comprar uma planta artificial e colocar lá. Mas é bem difícil, né, porque a gente tem, as plantas, elas têm características naturais, essas características naturais, elas precisam ser respeitadas, né, e elas são quase sempre importantes para o complexo, né, ecossistêmico urbano. Então, se a gente deixar isso de lado, a gente perde muito, né, então é bem complexo. E tem tantos fatores envolvidos, porque você está planejando uma coisa pública, aí você vai ter uma rua lá, e você sabe que aquela rua pode se tornar turística, entre outros fatores, você planta espécies, vamos dizer, que tem uma florada interessante, bipê, entre outros, jacarandá, bignoniáceas em geral, só que, vamos dizer, que tem pessoas que não gostam, porque vai cair muita folha, porque vai cair... Então, você trouxe um benefício de turismo, você trouxe um benefício de ornamentação, mas não agradou as pessoas daquela rua, porque elas não gostam de ter flor no chão, de ter folha no chão, elas preferiam outra coisa. Então, só que você está pensando na cidade como um todo, então o planejamento vai ferir, muitas vezes, o gosto do cidadão, né? Não é voltado à pessoa, assim, a cidade como um todo. Então, isso é bem complexo. André, a gente fala bastante em eliminar a exótica invasora, né, leucena, etc., plantar nativas, então começar a mudar esse foco, até pela característica introdutória da arborização urbana no Brasil, né, ela foi muito exótica, né, pelos padrões, né, de arquitetura de copa, né, de boa adaptabilidade ao ambiente urbano, crescem muito rápido, duram muito tempo essas exóticas, né, mas a gente fala muito pouco da participação das pessoas na escolha dessas espécies, né, e assim, quando a gente fala em plantar uma árvore, né, a gente chama especialistas, esses especialistas dizem para nós que espécie tem que plantar, mas de qualidade muda, como deve fazer a cova, como você deve conduzir, podar, etc., né, e até controle fitossanitário, mas a gente não pergunta para aquele cara que vai morar ali na casa, né, que a árvore vai ficar na frente da casa dele, ou que vai ficar numa praça próxima à casa dele, né, e aí a gente sente que essas pessoas, elas não ficam mais próximas da arborização urbana, elas vão se afastando da arborização urbana, né? Então, a pergunta é mais ou menos nesse sentido, assim, como é que a gente pode fazer, talvez, não sei se você tem experiência também, né, em Maringá, na sua vida profissional, ou até acadêmica, né, de conseguir trazer, né, e pegar essa participação das pessoas, de tornar esse processo de escolha das espécies para implantação mais participativo. Sim. Que você tem para nós? O que é feito em geral, assim, quando um plano diretor bem feito, né, vamos dizer, de acordo com as regras do Ministério Público, etc., ele tem que contar com a opinião da população. Então, ele até deixa em aberto, depois de pronto, para a população que tiver interesse, verificar como o plano ficou, podendo até olhar o que espécie que foi na rua dela, podendo até contestar isso, etc. Mas, além disso, durante a execução do plano, é importante, né, juntar pessoas dos bairros para participação na hora de você apresentar os projetos antes da finalização do plano. E para mostrar para a população os argumentos também da equipe técnica do porquê da escolha daquelas espécies.
né, para depois eles concordarem ou não, ou discutirem isso aí. Então, isso raramente é feito, porque raramente as pessoas se inscrevem para participar também. Então, é muito complicado, realmente. Só que eu acho que a equipe técnica tem que estar ciente dessas coisas e, claro, tem que pensar em todos os argumentos técnicos possíveis do porquê seria tal espécie em tal rua, mas também tem que entender a população como um todo. Aí tem pesquisas de opinião dentro da cidade que são feitas, tem muito artigo, por exemplo, em Maringá tem muito artigo científico sobre a opinião das pessoas sobre a arborização, etc. Coletar isso e trazer para o plano da sua cidade é importante de uma maneira geral. Qual a opinião das pessoas de uma maneira geral também é válido, ou por bairro, né? Pesquisa desse tipo podem favorecer muito, só que são custosas e raramente utilizadas, o que, obviamente, é um erro, mas seria interessante, seria bom e evitaria muitos conflitos e é uma forma de trazer as pessoas mais para perto, eu concordo. Perfeito. Então, uma coisa aí que a gente já estava falando é que é isso que o Carlos até comentou, não existe uma espécie boa para arborização. Então, quando a pessoa vem te perguntar qual espécie é boa, como se uma só espécie fosse boa. O problema é esse, não é uma espécie que é boa, são várias. São várias e depende de vários fatores. Então, não dá para você sair recomendando, a sibipiruna é boa, então planta em qualquer lugar, não é assim. Então, ela é boa para determinados locais, ela é boa para determinada infraestrutura, ela é boa para que se aquele local vai ser sombreado, que se recebe muita poluição. Então, quais os benefícios que aquela espécie faz para aquele local e a necessidade daquele local, né? Isso que você tem que pensar. Então, não adianta falar que tem uma espécie boa para arborização, não tem, tem várias e depende de local para local. E a variedade é muito importante dentro de uma cidade. Priorizar espécies nativas é outra coisa importante, mas priorizar e não usar somente nativas. Não existe a necessidade da gente usar puramente espécies nativas também na arborização urbana, porque tem muita espécie que é exótica, não é brasileira, mas não é invasora, e tem uma ornamentação muito agradável, que funciona muito bem para o gosto da população. Então, essas espécies podem continuar sendo utilizadas. Por exemplo, o jacarandá mimoso é uma espécie da Argentina que vai muito bem no Brasil, funciona muito bem na arborização urbana e não causa invasão em parques, não causa malefícios ecológicos. Então, utilize. O flamboyant, aqui em Maringá, o flamboyant é uma espécie africana, né, que geralmente não é muito utilizada em arborização urbana, porque tem uma raiz tabular, tem copas amplas, precisa de grandes espaços, mas em Maringá funciona muito bem porque tem canteiros centrais amplos. Então, funcionou muito bem, trouxe uma característica para a cidade. E é uma espécie exótica. Então, priorizar espécies nativas é importante por causa de conceitos ecológicos, mas lembre-se que não precisa também exagerar. A gente pode usar exóticas também, desde que não sejam invasoras, né? E que tragam benefícios, né? Pensar sempre no benefício. Tem um benefício ornamental aqui importante, podemos utilizar. A espécie a ser utilizada depende principalmente da infraestrutura urbana existente. Tubulação de esgoto, tubulação de água, aonde estão localizadas na rua. Tem insolação, né? Lado da rua, está na face leste, está na face oeste, está na face sul, está na face norte. Isso influencia em sombra, isso influencia em que espécie você vai pensar, se aquele local, se aquela casa em que ela vai estar na frente, precisa realmente de sombra ou não. Esse é um fator a ser pensado, que está ligado à infraestrutura. O tamanho da calçada é a base da coisa. Você tem calçadas acima de 2 metros, você pode começar a pensar em espécies de médio e grande porte. Você tem calçadas abaixo de 2 metros, a coisa começa a ficar muito complicada, tem que pensar muito bem na espécie que você vai inserir. A espécie está embaixo de fiação elétrica, essa fiação elétrica é compacta, é protegida, você pode utilizar algumas espécies, porque a poda não vai ser tão complicada. Agora, você tem aquelas fiação aberta, né, e fios desencapados, aí começa a se preocupar. E a altura dessa fiação também vai influir. Se é de alta tensão, se é de média tensão, também vai influir. Então, essa infraestrutura urbana é muito importante para você definir a espécie que vai ser utilizada. Aí entram questões paisagísticas, econômicas e de manutenção, porque também não vale você, vou inserir espécie para caramba nessa cidade, só que daí época de poda diferencia, a época de floração diferencia, tudo isso traz uma manutenção diferente, né? Essas espécies vão ter exigências nutricionais diferentes, existem exigências de manutenção diferente,
Daí você tem uma prefeitura pouco capacitada e ainda com uma manutenção tão complexa para ser feita, ela não vai conseguir. Então, tem que pensar nesses fatores também. E necessidades da população, né? A localização, uso, orientação solar, como eu falei, e aquilo que a gente já discutiu até na pergunta do Carlos ali, né? Desses desejos que a população muitas vezes tem e que muitas vezes não são ouvidas, e que devem ser ouvidas, para você poder planejar bem uma urbanização. Então, você vê a complexidade disso. Então, no final das contas, você vai escolher uma espécie e, que nem eu disse, alguém vai ficar irritado, alguém não vai concordar com o que você disse, mas você, eu digo, a equipe técnica, porque geralmente isso é uma equipe. Mas, no final da conta, você vai ter que ter bons argumentos para ter indicado aquela espécie lá. E esses argumentos vão estar ligados à infraestrutura urbana, essas questões econômicas de manutenção, a essa coisa de ser nativo ou não, e as necessidades da população, principalmente. Né? Principalmente essa questão de sombra e temperatura. Vou falar sobre alguns mitos, né, que falam muito, né, sobre árvores e sobre a urbanização urbana, que eu acho importante serem quebrados. Primeiro, mito 1. A raiz cresce tanto para baixo quanto a árvore para cima. Isso não é verdade. Isso acontece muitas vezes no cerrado, onde você tem um solo poroso, arenoso, em que a raiz consegue avançar e vai em busca de água, você consegue ter raízes muito extensas, muito profundas, né? E que muitas vezes se igualam até ultrapassam a altura da árvore. Mas isso depende mais de solo, condição de solo, do que propriamente da genética da árvore. Então, nem sempre isso acontece, e é mais uma questão de aspectos abióticos, né, do que de aspectos genéticos da espécie, muitas vezes. Então, não é verdade que a raiz vai crescer sempre, tanto para baixo quanto para cima. A árvore vai crescer com a raiz, quanto ela cresce para baixo, vai crescer para cima. Não é verdade. Mito 2. Todas as árvores têm raiz pivotante. Sim, todas as árvores têm raiz pivotante, mas elas não duram para sempre. Esse é um detalhe. Então, muitas vezes a gente vê árvore caída e fala, porque não tinha raiz pivotante mais. A raiz pivotante, a gente sabe que até em viveiro a gente fica cortando ela. Ela vai em busca de água, é a principal coisa que a raiz pivotante quer, é água. As raízes auxiliares, né, vão mais em busca de nutrientes. Depois que você tem essas raízes auxiliares, vamos dizer, já bem formadas, a raiz pivotante, se você tem um solo que retém água, ela acaba não sendo mais tão importante, essa raiz acaba se perdendo. Então, nem sempre você vai, ao longo do tempo, ter essa raiz pivotante. Ela vai desaparecer da árvore, muitas vezes. E ela não está tão ligada a equilíbrio, porque a árvore tem mais equilíbrio e na extensão horizontal da raiz do que em profundidade. Quanto mais a raiz se expandir ao redor do tronco, mais equilíbrio vai ter, diferente de em profundidade. A raiz da árvore fura paredes ou fura canos. Isso também é uma mentira. A raiz só vai entrar num cano se tiver alguma rachadura, alguma umidade que vai conduzir ela para dentro daquele cano que vem de alguma rachadura. Ela não consegue, não tem uma furadora que vai lá e furar o cano, ou vai furar a parede. Tem que ter uma rachadura inicial e um atrativo para ela estar chegando ali. Geralmente é umidade. Então, isso não vai acontecer se já não tiver uma rachadura inicial. Então, ela não chega a furar. O mito 4. Raiz derruba muros. A raiz pode derrubar muros, mas nem sempre, né? Isso depende muito da espécie, etc. Mas a força que ela tem que ter para derrubar um muro inteiro é muito grande. É só raiz, e se estiver muito mal plantada, né? Tipo uma figueira muito próxima de um muro, ou qualquer espécie aí de raiz tabular. Mas esse é difícil de acontecer. Né? Isso tem que ser um problema de planejamento mesmo. Mito 5. A raiz se estende até a projeção da copa. É a mesma coisa do mito 1. Né? Nem sempre isso tem mais relação com questões abióticas, principalmente de solo, do que com que a genética da árvore quer, que a genética de várias espécies quer. Normalmente não é assim. No cerrado, tende a acontecer isso muitas vezes, né? Em áreas de solo mais poroso, principalmente. O mito 6, os cupins atacam e matam as árvores. Isso não é assim que acontece. Na verdade, os cupins, as espécies de cupins que ocorrem nas árvores urbanas, na grande maioria no Brasil aqui, são espécies que consomem matéria morta. Elas não consomem matéria viva, esses cupins. E, na maioria dos casos, né? Tem um caso ou outro que você pode encontrar um cupim que ataca madeira viva mesmo, mas a maioria consome
madeira já apodrecida, né, matéria com decomposição. Então, em geral, os cupins são indicativos de que aquela árvore está mal de saúde, porque tem provavelmente um oco interno ou muitos galhos podres. Então, está indicando que tem muita matéria morta naquela árvore. Se tem quanto maior o ninho arborícola, né, de cupim, geralmente são aqueles cupins que se fazem ninho arborícola, você já suspeita essa árvore deve estar não deve estar em boas condições. Mostrar algumas espécies aí muito utilizadas na arborização e falar um pouco das características e quando é apropriado utilizá-las ou não, os benefícios que elas causam. A sibipiruna é muito utilizada, né, em todo o Brasil, mas principalmente na região sul aqui tem uma frequência muito alta. Em Maringá tem mais de 50%, né, acho que 45%, se eu não me engano. É uma árvore de grande e médio porte, olha o tanto que ela cresce, só que isso vai depender muito o quanto a copa dela vai se expandir, vai depender muito do espaçamento que você utilizou na rua. Aqui está o espaçamento mais ou menos de 11 metros uma da outra, e você vê que a copa não se expandiu tanto, né, em extensão, né, ela ficou alta e fechadinha. Só que se você planta ela com um espaçamento maior, essa configuração muda. Isso para muitas outras espécies também é verdade. Então, o espaçamento manda muito na configuração da copa da árvore. Isso é muito importante para a arborização urbana. Então, essa árvore necessita de calçadas largas. É o tamanho do tronco que ela vai ficar. Essa árvore já tem mais de 40 anos. Né? Ela acabou erguendo as calçadas, né? Essa calçada não era assim do tamanho ideal, mas acabou funcionando bem para essa rua, porque fez sombra, não cresceu de forma harmônica, né? Fez uma ornamentação, acabou funcionando muito bem a sibipiruna nessa rua. A sibipiruna tem um fator que ela segura muita poeira realmente e suga muitos gases tóxicos. É uma planta comprovadamente assim benéfica para a poluição, mais que muitas outras espécies. Então, por isso é muito apropriada para a arborização, mas tem, claro, malefício. Perde muita folha, ela solta aquele pólenzinho, aquela colinha que o pessoal reclama muito quando cai em carro, etc. Então, vai ter isso, não tem jeito, mas ela traz outros benefícios e é muito bem utilizada em vários locais. Tem uma foto da folha dela, né? Bipinada aí, da flor. Ela é muito ornamental, uma floração intensa, então é muito interessante para a arborização por causa disso. Tipuana tipo é uma espécie exótica, se eu não me engano, da Ásia, mas não é uma espécie invasora. Aqui em Maringá, por exemplo, acho que mais de 15% da arborização é ela. É uma árvore de grande porte, que pode chegar de médio a grande porte, dependendo do solo, etc. E muito ornamental, muito bonita, ela tem um verde clarinho. Então, funciona muito bem para a arborização se tiver uma calçada larga e principalmente se não tiver fiação. Mas mesmo com fiação, se a fiação for compacta e tiver uma poda boa de condução e manutenção em geral, ela funciona bem. Aqui em Maringá, por exemplo, as tipuanas acabaram funcionando muito bem. Porque depois que ela ultrapassa a altura da fiação, a poda fica muito mais fácil. Então, quando você pensa em fiação elétrica, isso é uma coisa interessante de se pensar na altura. Se ela vai chegar até a altura do fio, até o porte máximo dela, é pior do que ela passar do fio. Então, muitas vezes tem que pensar isso. A quaresmeira, muito ornamental, utilizada aí no Brasil inteiro. Ela, dependendo dos lugares, ela fica de pequeno porte, não ultrapassa 7 metros. Mas, dependendo do solo e condições, pode até chegar a 10 metros. Nesse caso, a Tibuchina mutabilis, ela com frequência vai chegar a médio porte. O pau-ferro não é tão utilizado, mas marca que Maringá é uma espécie de crescimento lento, muito duro, uma madeira pesada, que geralmente você tem medo, né? Eu vou plantar isso, se cair em algum carro é um dano. Só que ela tem muita resistência e demora muito se for cair. Então ela tem um tempo de vida maior, funcionou bem para Maringá em vários locais, é uma espécie que pode ser utilizada. O ipê amarelo também, muito utilizado e funciona bem em vários locais. A grevilha robusta é outra espécie que não é nativa, mas funciona muito bem para canteiros centrais, principalmente. O flamboyant, que eu já mencionei com vocês, aqui em Maringá funciona muito bem para canteiros centrais largos, né? Só nessa situação, na verdade. E praças, né? Praças funciona bem também. Figueiras. Figueiras só funciona
na arborização urbana se você tiver praça com infraestrutura para aguentar o tamanho dela, e canteiros como esse, que são extremamente largos, que nem o de Maringá. Em Brasília você encontra canteiros assim também, mas você tem que ter canteiro muito largo para conseguir inserir uma figueira e não ter problemas, né? O alecrim, né, o Holocalides balanzai, tem esse tronco acanalado, que de certa forma é ornamental, só que ele tem uma copa muito fechada, então o local que você quer produzir muita sombra funciona muito bem. Só que, claro, tem desvantagem, atrai muito morcego, atrai muito pássaro, que acaba defecando muito no local, né? Então tem que ver, né, assim, se é uma rua muito movimentada, talvez não seja indicado, né? E depende de calçada mais larga e maior que 2 metros, pelo menos. Jacarandá mimoso, o jacarandá mimosifolia, é uma espécie da Argentina, mas muito ornamental, muito bonita, funciona muito bem, mas não aceita tão bem poda, tem um crescimento muito rápido, então tem que pensar bem onde vai inserir, e o principal benefício dele é essa ornamentação, né? Ele tem uma floração muito intensa, muito bonita. Então, você pode ganhar na ornamentação e vai perder em outros fatores, então você tem que ir equilibrando isso, né, sempre, quando você vai utilizar. Como disse, não vai ter uma espécie assim perfeita, sempre vai ter algum probleminha. Então você vai ter que equilibrar, ter bom senso na escolha. E bons argumentos técnicos, né? O ipê roxo funciona muito bem, ornamenta muito bem, só que, claro, é caducifólia, né? Vai perder todas as folhas, vai trazer sujeira. Então tem que pensar bem se a população do local quer, né? E se você quiser sombrear, não é uma espécie tão indicada, porque no inverno, justamente quando vai cair as folhas, ele não vai dar sombra ao local, né? Aí a floração dele, o ipê roxo, outro tipo de ipê roxo, aquele era o ipê rosa, que eu chamo, mas muita gente chama de ipê roxo, que é o ipê tiginosus, e esse o epitafilos, né? Tem aquela folhinha com 5 dedos. O ipê branco funciona muito bem também, é muito ornamental, bonito. Pode funcionar de baixa fiação, porque ele cresce pouco, mas depende do tipo de solo e outras características do local, tem que dar uma boa analisada. O pau-brasil funciona muito bem aqui em Maringá, em vários locais. Ele não é nativo da região aqui, mas funciona bem na arborização urbana, não tem por que não utilizá-lo. O barbatimão, que é a Cassia leptophila, é muito utilizada em Curitiba, Ponta Grossa eu não sei dizer, mas na região aí do sul do Paraná, é bem utilizado o barbatimão e funciona muito bem em muitos locais. Cássia grandes também tem um potencial de ornamentação grande, mas é caducifólia, né? Tem esses frutos longos e grandes que, se cair em cima de carro, pode dar problema. Então funciona bem para praça e algumas ruas de baixo movimento, assim, pode se utilizar, mas nem todas, né? Tem que pensar bem. Essa floração muito bonita, né? Óleo copaíba tem funcionado aqui em Maringá muito bem, uma espécie nativa, funciona para sombreamento, tem um tronco muito ornamental, só que é médio e grande porte nesse caso, né? Então tem que ter calçada ampla mesmo. Mas aceita bem poda, pode até ir de baixa fiação, se essa fiação for bem protegida e tiver uma boa equipe de poda, pode ser aconselhável. Cabriúva, muito parecida a situação com o óleo copaíba. Funciona muito bem. Aqui em Maringá tem funcionado muito bem a cabriúva. A chuva de ouro, essa foto ficou ruim, mas é uma espécie ornamental muito bonita, funciona. Curitiba tem em muitos locais, que eu já vi em praças e também em ruas, mas dá uma manutenção grande, porque fica caindo muita folha e tem que constantemente fazer algumas podas, né? E tem esses frutos longos também, né? Como é comum nas cássias. O Pterocarpus violáceos não é uma árvore mais da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, ali também, assim como a cibipiruna, se não me engano. Só que funciona muito bem na arborização aqui para o norte e para o Paraná. Está funcionando bem, muito utilizado em São Paulo, estado de São Paulo. A sucupira é uma espécie mais de cerrado, mas que tem funcionado em várias cidades, aí, como teste, assim, já está funcionando. O sabão de soldado funciona bem, mas ele dá esse frutinho que depois pode ser escorregadio. Então tem que pensar bem na rua que vai colocar, na praça. Pode ser, funciona em muitos locais, mas não com exagero, e tem que tomar cuidado por causa desse frutinho aí que deixa liso.
A aroeira-pimenta pode funcionar muito bem em alguns locais, mas ela traz muita sujeira, né? Tem esse problema que cai muito fruto, né? A aroeira-chorão funciona muito bem, é ornamental, mas ela cresce naturalmente torta, você tem que ter um tutoramento muito bom e vai dar muita manutenção. Então, se você tem uma frequência muito alta dela, você vai ter que ter uma equipe para fazer essa manutenção. Jatobá, também uma espécie interessante, mas de grande porte, enorme. Então, você vai ter que precisar de tem que ser praça, canteiro central, né, ou uma calçada muito larga e sem fiação. A Tiburtina granulosa já é um tipo de quaresmela de porte maior, faz uma sombra muito intensa, então lugares que você tem que sombrear bem é interessante. Os princípios básicos de planejamento, alguns a gente já foi tratando nos outros tópicos, mas vamos aprofundar um pouquinho aqui. Quando você vai fazer um planejamento de urbanização urbana, as questões que você tem que responder principalmente é o que, como e onde e quando eu vou plantar. É isso que é. Aí você vai pensar em questão de adaptabilidade, sobrevivência e o desenvolvimento daquela planta no local de plantio. Então, o que eu vou plantar, né? Qual espécie? Como eu vou plantar? Descompactando naquela calçada? Qual é a infraestrutura que eu tenho para mim pensar esse como eu vou plantar? Né? Onde eu vou plantar? Eu vou plantar perto do meio-fio? Não, nunca. Eu vou plantar bem, se tem fiação, eu vou plantar bem a árvore bem embaixo da fiação para facilitar podas. Na maioria das vezes você consegue fazer isso. Ou onde é o centro de uma praça, então esse onde vai muitas vezes influenciar como você vai plantar e o que você vai plantar também. Né? Cada um desse o que, como, onde, quando, eles se influenciam. Né? Então, uma coisa influencia a outra aqui. E quando você vai plantar também, o quando é o menos influenciável possível, porque é aquele que você tem assim, mais quantidade de chuva e possibilidade de rega, principalmente. Porque a grande dificuldade é essa, após o plantio, se tiver muita seca, a mortalidade é muito grande. Então, quando plantar está muito baseado em chuva, em quantidade de água que você ou tem capacidade de regar, ou você pensa em época de chuva. Então, tem que pensar muito bem nesse quando, e o quando é o menos influenciável por outros fatores. Né? Agora, você não vai plantar qualquer espécie se ela não é adaptável àquele local, né? Então, por isso que muitas vezes é bom usar a espécie nativa, porque você sabe, ela funciona bem nessa região e eu já sei que ela vai funcionar bem, que ela vai crescer, pelo menos, que ela vai sobreviver. Então, você ficar testando espécies de outros habitats na urbanização urbana, às vezes pode dar um prejuízo, porque você não sabe como ela vai se comportar. Né? E o que é um plano de diretor de arborização urbana? Então, é um plano bem completo de planejamento da arborização urbana. Então, ele envolve questões sociais, questões ecológicas, e toda essa fundamentação básica, técnica que eu dei aqui, vai estar lá no plano. Né? Um plano bem feito. E, hoje em dia, esses planos eles têm que ser analisados pelo Ministério Público. Então, estão cada vez ficando melhores, assim, porque as exigências não são pequenas. Só que nem toda cidade é obrigatório ter, né? Tem que ter um número de habitantes. São algumas regras, que agora de cabeça não vou me lembrar, mas nem toda cidade tem a obrigação de ter um plano diretor de arborização urbana. Isso andou mudando e essas exigências aumentaram, mas ainda não é assim completo. Né? E muitas vezes existem medidas que os políticos tomam para fugir desse plano e que acaba funcionando. Então, eles vão protelando o plano até o infinito. Acontece muito isso também. Então, esse plano vai estabelecer os métodos, as medidas, diretrizes, para você direcionar o gerenciamento da arborização. Então, até quais os técnicos que você vai precisar para conduzir essa arborização, tem que estar lá no plano. Como vão ser feitas substituições. Um plano pode chegar ao nível de detalhamento que espécie vai existir em cada rua, que é o nível de detalhamento que teve aqui em Maringá. Todas as ruas de Maringá existe já uma pré-estabelecimento de qual espécie vai ser. Claro, isso pode ser alterado ao longo do tempo nas revisões do plano, mas já existe um estabelecimento. Isso facilita daí planejar a quantidade de mudas que você vai precisar e daí planeja já o viveiro, entre outras questões. Então, planejar e ficar replanejando esse plano é muito importante também. A cada 5 anos aí tem que ter um replanejamento. Essa é a regra. E você tem que planejar, esse plano diretor tem que pensar, né, na melhoria do manejo e expansão
e na preservação das árvores da cidade. Então, o que ele faz? Primeira coisa que todo planejamento precisa é um diagnóstico. Então, que espécies existem nessa cidade? Essa cidade tem calçadas largas? Essa cidade tem fiação compacta, protegida? Ou essa cidade tem fiação aberta? Essa cidade, a tubulação de esgoto passa no meio da rua, passa na calçada? Que lado da calçada passa? Então, tudo isso faz parte de um diagnóstico. Quais são as espécies existentes nas ruas hoje ou não? A frequência dessas espécies? Existem espécies exóticas invasoras? Tudo isso tem que ser respondido nesse diagnóstico. O que a população acha da arborização? O que a população pensa sobre a arborização no futuro também é uma coisa que tem que estar no diagnóstico. Outra coisa, caracterizar o planejamento já existente. Já existia um planejamento da cidade, como ele era? É possível dar continuidade a esse planejamento? Isso é uma coisa que o plano tem que pensar. Definir as diretrizes de manejo e expansão da arborização. Essas diretrizes depois vão se transformar em lei, e essas leis vão conduzir o plano. Estabelecer um planejamento de composição florística, né? Quais são as espécies por rua ou por bairro que vão ser utilizadas. Estabelecer modificações do sistema de gerenciamento da arborização, melhorando a informatização. Hoje é muito importante isso, né? Ter tudo em computador, em SIG, né? Sistema de Informações Geográficas. Isso ajuda muito a organizar as informações de arborização urbana e fazer. Maringá tem isso, tem condição de ter, já tem um SIG com todas as espécies cadastradas. Então, você vai substituindo. Se tiver um processo bom de gerenciamento, você nunca perde informação e o seu diagnóstico vai estar sempre pronto para você replanejar. Estabelecer metodologia para manter o inventário permanentemente atualizado. Porque se a cada 5 anos, na hora de replanejar, você tem que fazer um novo inventário, é um custo muito alto. Então, você tem que ter uma metodologia para manter o inventário da arborização, para saber se as espécies estão funcionando, para saber quais estão morrendo, quais não estão sendo boas, tudo, e qual estão com frequências muito altas, etc. Estabelecer um bom programa de produção e aquisição de mudas, né, de acordo com o planejamento florístico, fazer uma revisão da legislação, integrar os órgãos gerenciadores, porque não é uma coisa só da prefeitura. A Sanepar, né, quem mexe com esgoto vai estar ligado, quem mexe com fiação elétrica está ligado ao gerenciamento da arborização urbana. Então, interligar esses gerenciadores, eles têm que estar junto no plano de manejo. Promover o estabelecimento de parcerias, né, as prefeituras, as universidades. Na hora da execução do plano, você já tem que ter essas parcerias com quem está pesquisando a arborização, né, que são principalmente a universidade. Né. Iniciar projetos para desenvolvimento de ações que colaboram na expansão, aí, principalmente com universidades, ONGs, esses projetos vinculados podem já estar previstos dentro do plano, isso é muito bom. Então, você tem objetivos, você vai estudar as características ambientais, as características das espécies que você pretende inserir, e as características do estado físico, e vai propor uma composição florística, vai compor todo esse plano, depois de todo esse diagnóstico que eu falei, e aí você tem implantação, manejo e o monitoramento desse seu plano, armazenando sempre informações, para depois não precisar ter que ficar reinventariando, e depois fazendo replanejamento. Então, um bom plano diretor de arborização urbana consegue fazer esse ciclo, sabe? Então, no final, grande parte aqui a gente já até tratou, mas eu vou pontuar, né? O planejamento da arborização deve dar prioridade a preservar uma qualidade de vida. Então, o benefício coletivo tem que estar mandando na argumentação de uso das espécies do que qualquer benefício individual. O planejamento deve ter prioridade para garantir a manutenção. Não adianta você fazer um planejamento maravilhoso, mas daí você não vai ter equipe para fazer manutenção. Tem que estar prevendo a manutenção e continuidade desse planejamento. A arborização de Maringá deve, no caso aqui, o texto era de Maringá, né, deve ter um planejamento de composição florística nos diferentes zoneamentos, nos diferentes bairros. Se estabeleceu que esse planejamento ia ser diferente. E na maioria das cidades é assim, porque cada bairro possui uma infraestrutura urbana muitas vezes diferenciada. As espécies utilizadas e a quantidade de espécies utilizadas de mudas devem ser utilizadas na arborização de via pública, devem ser pré-definidas para você poder planejar bem a coisa em viveiro também. A implantação da arborização deve funcionar como um instrumento de tornar a cidade mais atrativa ao turismo. Né? Aqui, no caso de Maringá, nem toda cidade tem isso, mas pode ter.
Em geral, estudos indicam para você não ter chance de disseminação de pragas nas árvores urbanas, como cupim, entre outras, fungos principalmente, interessante você ter pelo menos frequências, você escolheu todas as espécies da cidade, que cada uma fique com 10 a 15% de frequência dentro da cidade. Isso é interessante para manter uma sanidade. Então, quando for pensar em frequência, se tiver, estou exagerando no uso dessa espécie, pense, ela já ultrapassou 10% de frequência, pode ser um problema. Como eu já disse, priorizar espécies nativas, nunca inserir espécie exótica invasora. As espécies têm que ser compatíveis com o local e com o ambiente. Né? Crescimento lento, a gente pode usar espécies de crescimento lento e boa aceitação de poda de baixa fiação elétrica, por exemplo. Então, nem sempre você pensar, vou abandonar o uso de espécies porque vai demorar muito para ter um resultado, mas de baixa fiação elétrica pode ter, porque a condução do ambiente vai mudando ali. Ao longo do tempo, você vai ter uma árvore que muito tempo vai ser de pequeno porte, depois ela vai ser de médio, depois vai mudando aquele ambiente, e é interessante isso para a cidade. Então, espécies de crescimento lento podem funcionar muitas vezes, principalmente de baixa fiação. Locais de muito tráfego de veículo, é bom adensar e utilizar espécies que contêm essa poluição atmosférica. Né? Agora, diretriz, muitas eu já falei, né? Plantar sempre a uma distância pelo menos de 1 metro do meio-fio, quando for possível, né? Se a calçada permitir isso. Tem vezes que não tem como. As árvores devem ficar afastadas pelo menos 1 metro de acesso de veículo e boca de lobo, né? Plantada também, se for um loteamento novo, antes de colocar a calçada, você já deve plantar árvore, porque isso... ou se você plantar depois de inserir a calçada, você tem que lembrar de descompactar. Isso é importante, né, de ser visto. E a inserção de nova muda deve ser feita após a abertura, ampliação da área livre, descompactação do solo, tudo isso eu já mencionei com vocês. Esses detalhes muito específicos, eu vou deixar os slides com vocês, e vocês tomem por base. Porque, em geral, essas regras vão ser para todos os municípios, né? Essas distâncias de meio-fio, de boca de lobo, de poste, são sempre muito parecidas. Variam de 1 metro, por exemplo, de poste. Tem cidade que coloca de 3, mas grande parte coloca 4. Então, é de 3 a 4, em geral. Essas aqui são as diretrizes que foram usadas para Maringá, mas funcionam muito bem para a maioria das cidades. Então, todos esses tamanhos e proporções aqui, eu vou deixar no slide, não vou ficar repetindo aqui, porque eu acho um pouco enfadonho, né, e chato ficar repetindo para vocês. Mas tem aqui até um estabelecimento de substrato e adubação na hora do plantio, mas que também vai variar dependendo das condições do município e de condições de compra de tipos de adubo, entre outros fatores, né? Mas eu acho que funciona de base para vocês terem. O resto aqui, muita coisa que eu já tinha falado para vocês. Aqui é o padrão de qualidade de uma muda, assim, mínimo exigido, mas que muitas vezes é difícil de se alcançar e de se ter em viveiro. Por isso, geralmente, você vê plantas que não estão nesse padrão nas ruas. Mas esse é o ideal, né? Que a muda, até a primeira bifurcação ali tem 1,80 m, que possua mais de 2,50 m de altura, e que tem um DAP ali de 0,03 metros, né? Que vai dar 3 centímetros ali. Então, isso é um padrão ideal, né? Não quer dizer que sempre vai se conseguir esse padrão, etc., mas para a maioria dos casos é isso, sim. E também tem quando a muda é muito grande, ela tem que ser produzida em embalagens grandes, senão você pode ter defeitos nas raízes graves, né? Então, outra coisa é o tamanho de embalagem. E se ela foi produzida mesmo, né, no escalonamento de embalagem correto. E muitas vezes o pessoal só transplanta no final ali, uma embalagem grande para dar uma enganada, e isso pode ser um problema. Então, algumas fotos para ilustrar como uma arborização pode mudar, né, e deixar mais bonita uma cidade. Tenta imaginar essa rua aqui sem essas árvores, né? Você vê só concreto e a coisa fica feia. A Maringá ia ser uma cidade muito, muito mais feia, muito mais, a qualidade de vida de Maringá ia ser muito prejudicada se a gente não tivesse arborização. E isso, qualquer cidade bem arborizada vai ter isso, né? Essa beleza das ruas é um diferencial muito grande, e a qualidade do ambiente também, né? Ó,
São fotos de Maringá e da arborização. Aqui um exemplo de abertura, né, de área livre, como deve ser feita mesmo, né? Ali já foi retirada uma árvore, tem que ser uma substituição. Então tem que abrir mais espaço para caber uma árvore ali mesmo, vai ter que descompactar esse solo, etc. Para ter uma árvore grande, você tem que ter uma área livre no mínimo desse tamanho ali, que já, vamos dizer assim, já é pequena, mas funciona, né? Essa árvore de início foi plantada a 1,5 metro, mas olha como o tronco vai crescendo e vai chegando perto do meio-fio. Por isso, tem que plantar longe do meio-fio. Que, em geral, ó, foi um bom planejamento, funcionou. Mesmo árvores de grande porte de baixa fiação bem podadas podem funcionar bem. Então, assim, quando você parte do zero e vai fazer uma arborização urbana, um projeto de arborização urbana, nem sempre as coisas acontecem da forma que você planejou. Não, cara, a arborização urbana é um inferno de surpresas. Sim, são muitos desafios, né? São muitos desafios. Tanto os problemas aparecem depois, mas também os benefícios. Isso também é um problema. A árvore vai estar bem florida e bonita depois de um tempo. Então, para valorizar o que foi feito, a população também demora para dar essa resposta, porque ela tem que ver, ela tem que sentir. E até isso acontecer demora. Então, também é um pouco injusto assim, com os profissionais de arborização urbana e tal, que os caras fazem um sacrifício para plantar e para conseguir fazer. Só que esse resultado ele só vai ser assim creditado lá na frente. Lá na frente as pessoas falam, pô, que legal que fizeram isso. Mas de imediato as pessoas não acham bacana, não vão capaz de danificar as mudas lá ainda. Sim. Só lá na frente que esse resultado vem mesmo. E é bom para todo mundo. E, André, eu te dou um espacinho aí, se você quiser divulgar seu material. Eu acabei recebendo hoje, galera, um livro. O Carlos está falando, eu vou mostrar aqui que a gente está falando desse negócio de conscientização ambiental, e isso sempre foi uma coisa que eu percebi que é muito difícil de fazer. E até a Luciane Akemi, que trabalha com educação ambiental com a gente lá na Xauá, fala, é muito difícil de convencer as pessoas que a natureza é importante. Devia ser uma coisa fácil, né? Mas não é. Mas eu vi que as pessoas têm que ter isso com um contexto, com uma história, dentro de algum divertimento. Daí, por isso, eu escrevi uma ficção científica que chama Uma Encomenda para o Novo Mundo, e escrevi de forma digital, gratuita, num site que tem, o Wattpad. Fez muito sucesso lá, e agora eu juntei essa ficção que eu tinha publicado lá atrás, dei uma renovada nela, e a gente fez um crowdfunding junto com a Xauá para lançar esse livro. Aí a gente acabou de lançar o livro, e que o Carlos recebeu aí, que ele foi um dos que apoiou a gente no crowdfunding. Eu vou mostrar o livro para vocês, se alguém tiver, me procure Deco Sampaio no Instagram, ou a editora O Grifo, e vocês podem ter acesso ao livro. Vou mostrar a capa do livro aí. Esse é o livro, e daí traz muita informação sobre conservação da natureza, mas dentro de uma história, dentro de uma ficção científica. Então, creio que isso traz um envolvimento maior. Vocês são da área ambiental, então, para vocês vai ser, provavelmente, isso aqui eu já sabia, mas um leigo vai ter uma informação a mais ali, ainda dentro de uma contextualização. Eu acho que isso ajuda na conscientização ambiental, e esse foi o motivo do lançamento do livro, e agora estou fazendo esse marketing aqui. Então, é isso aí. Mas muito obrigado, e até breve, até a próxima oportunidade. Valeu, André. Muito obrigado, a gente agradece.